Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, 18º dia, hoje com o tema Erros e Desvios. A igreja teve que combater sempre contra erros e desvios, pois não existiu período da sua história em que não tenha sido perturbada pelos assaltos de quem a queria arrastar na desordem doutrinal e moral. Satanás, o grande inimigo, e também sendo hábil manobrador de uma rede de armadilhas que tende a difundir a verdade, trazendo confusão e trevas. Jesus disse expressamente ao seu vigário, São Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu que ele fosse entregue para vos peneirar como milho. Lucas 22:31. E Satanás fez o seu pérfido ingresso de 1 ano na igreja e no mundo, provocando erros e desvios, contradizendo para trazer bagunça e confusão. De fato, até hoje nos encontramos em um clima de ar quente pelos novos erros e desvios que estão dilacerando a humanidade e fazem gemer a igreja. Nossa Senhora o predisse em Fátima, quando exortou com insistência a acolher a sua mensagem de oração e penitência. Senão o comunismo teria difundido seus erros no mundo. A humanidade é dilacerada pelo comunismo e pela maçonaria, que fazem avançar terrivelmente o materialismo ateu e o laicismo dessacralizador de todo o valor religioso. A igreja geme sobre o enfurecer de temporais devastadores, seja na doutrina, na moral, formativo, os tufões das cristologias, como disse Paulo VI, abateu-se junto àqueles das antropologias, dos pluralismos, também dos ecumenismos, das propostas para uma nova moral, das diversas teologias variamente denominadas de morte de Deus, da esperança, da libertação, neopositivista, antirreligiosa, escatológica, política. Que Babel tenebrosa nos nossos tempos. Algumas consequências são inevitáveis. Incertezas para as verdades atacadas ou negadas, como por exemplo a Santíssima Trindade, a divindade de Jesus, a encarnação do Verbo, concepção virginal de Jesus, virgindade de Maria, ressurreição de Cristo, o sacrifício da Santa Missa, a presença real de Jesus na Eucaristia, a existência do diabo e do inferno, do purgatório e do limbo, a necessidade do batismo, a imortalidade da alma, a infabilidade papal. Incertezas na moral, na área da moral, pecado mortal inexistente para os que não se resguardam dos atos impuros, desejos carnais, leituras imundas, relações pré-matrimoniais e extraconjugais, vítimas de divórcios e também homossexualidade, eutanásia e aborto. As blasfêmias, também uma consequência, confissão a eliminar, comunhão em pecado mortal, nenhuma obrigação às santas missas festivas, liturgia a gosto pessoal, fim do rosário. Incerteza também na vida da igreja, destruída a ação
católica, fechados muitíssimos seminários, perdas enormes de vocações sacerdotais e religiosas, padres, freiras e frades que renegam a consagração a Deus, ordens religiosas em declínio, rebelião aberta ao Papa, formação de grupos extremistas, quase total falta de conversões, profanação de igrejas e altares. Tinha razão Padre Pio, que ao fim de sua vida exortava a rezar esta jaculatória: ó Jesus, salva os eleitos na hora das trevas. Sempre com a igreja, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não vos deixais desviar por doutrinas diversas e estranhas. Hebreus 13, 8. No meio das tempestades dos erros que circulam como veneno no sangue, fiquemos bem unidos à igreja, coluna e fundamento da verdade. Fiquemos bem unidos ao vigário de Cristo, único, infalível na fé. Lucas 22, 32. Fiquemos bem amarrados aos doutores e santos da igreja que nos ensinam o caminho certo pela qual poderemos chegar à perfeita união com Cristo, isto é, a santidade. Esta só é a igreja, esta só está e é a igreja nossa mãe, só esta é a defesa certa dos erros e perigos, e a igreja falou até hoje contra todos os erros na hora presente, da hora presente. O Papa ou as congregações da Santa Sé rebateram os erros e defendeu as sacrossantas verdades da nossa fé evangélica. Nada mudou nem mudará, porque a verdade do Senhor dura para sempre. A heresia é sempre uma novidade, porque é a corrupção da verdade. São Cipriano compara a heresia a um ramo cortado da planta. É condenado a morrer, ou ainda é semelhante a um rio separado da fonte. Secará em pouco tempo, na terra árida. Nós queremos estar com a igreja. O maior despropósito: o Padre Pio encontrou alguns operários que trabalhavam no convento e lhe informaram que eles eram comunistas mais católicos. Respondeu zangado: comunistas católicos? Pode-se dizer uma besteira dessas? Infelizmente, este enorme despropósito é a bandeira de muitos comunistas e muitos católicos. Creem de pôr juntas as duas coisas sem se darem conta que se excluem reciprocamente. O verdadeiro e sincero comunista é ateu. Deve ser e não pode não sê-lo, pois o contrário seria desonestidade e traição ao comunismo. O verdadeiro católico deve ser crente e não pode deixar de sê-lo, renegando o ateísmo e toda doutrina que não seja a de Cristo. Evidentemente, esses irmãos que nem se dão conta de serem verdadeiros traidores têm o espírito cego. Quanto é triste isso, se pensa as riquezas infinitas de verdades e de amor que o Evangelho nos oferece para todos os nossos problemas. Que necessidade poderá ter um católico de recorrer a quem crê cegamente só em uma miserável coisa, a matéria? De frente ao espetáculo desolador dos erros e desvios que estão dilacerando a humanidade, nós, católicos, não devemos perder a coragem, pois temos a vencedora de Satanás e de todos os erros, a Imaculada. Aquela que pisa a cabeça da serpente infernal. Uma velha antífona da igreja cantava assim: Tu só, bendita Virgem, abateste todas as heresias do mundo inteiro. Tudo está em que nós amamos Maria, rogamos a ela e imitamos com generosidade. Ela nos protegerá e nos livrará dos perigos. Digamos com a filial confiança de São Filipe Neri: Maria Santa, põe-me a mão na cabeça, senão fico herético e comunista. Entreguemo-nos ao seu coração imaculado, porque ele triunfará. Defendamos Maria dos ataques
do inimigo, que hoje lhe nega não só devido culto, mas o devido reconhecimento das maravilhas de Deus nela, que Deus nela operou. Com a perpétua virgindade da alma e do corpo, com o parto virginal de Jesus, que não só não diminui, mas consagrou a integridade virginal da sua Santíssima Mãe, hoje é fácil sentir sombras sobre a Imaculada Conceição e Assunção. Esvazia-se de toda a consistência a verdade da meditação universal de Maria. Reduz-se de muito a sua realeza e presença de graça. Atacam-se as formas de devoção mariana, até as mais veneradas, como o Santo Rosário e os meses a ela dedicados. Precisamos então reagir. É nosso dever defender com paixão de filhos a honra e a beleza de nossa Celeste Mãe. Lembremos o que diz Santo Afonso de Ligório, que quando empunhava a caneta para defender a Virgem Maria dos ataques inimigos, chorava. Lágrimas quentes, que coração de filho ele tinha. E nós? Qual é o coração de filho que temos? Votos deste dia: oferecer o dia pelas necessidades da igreja, recitar um rosário por aqueles que traem a própria fé, uma mortificação de presente ao Imaculado Coração. Oferecer o dia pelas necessidades da igreja, o rosário para aqueles que traem a fé e uma mortificação de presente ao Imaculado Coração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselha as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.